Olá, eu sou o Gabriel e nesse vídeo de hoje a gente dá continuidade à nossa leitura aqui acompanhada, nossa leitura guiada pelas Metamorfoses de Ovídio, hoje dando conta do livro 2, o que já é uma diferença com o que eu tinha falado antes, e inclusive eu queria começar esse vídeo dando esse rápido aviso, esse pequeno aviso, de que eu vou reestruturar um pouco essa série para fazer cada um desses vídeos correspondente a um livro. Eu tinha pensado em fazer mais de um livro por vídeo, mas eu achei que isso não ia dar um formato muito interessante, porque iam ficar vídeos longuíssimos, porque, afinal de contas, eu não consigo ser muito conciso com algumas informações. Eu acabo precisando falar de menos coisa do que eu gostaria de falar. E por isso mesmo eu vou reestruturar a série e vai ser um vídeo para cada livro mesmo, e a gente vai seguir o baile nesse formato. Por conta dessa mudança, eu vou ter interesse também, eu espero conseguir postar com um pouco mais de frequência, soltar pelo menos 2 livros por mês. Não sei se isso vai dar certo, eu vou preservar o prazo de sair um vídeo sempre na primeira segunda-feira do mês, como está saindo hoje e como saiu no mês de fevereiro, mas se possível eu vou soltar mais de um vídeo no mês. Enfim, dado esse aviso, vamos para o nosso segundo aviso, que é: se você não é inscrito no canal do Duras Letras, eu peço que, por favor, você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like e não se esqueça de comentar as suas impressões, as coisas que estão te atormentando e te acompanhando nessa nossa leitura das Metamorfoses de Ovídio. Feitas essas duas informações, dados esses 2 recados, vamos aqui à continuidade do livro 2 das Metamorfoses. Só recapitulando um pouco, o primeiro vídeo termina, e o primeiro livro também, termina justamente na chegada do mito de Faetonte, depois do ciclo da deusa Io, da deusa Ió, tem 2 formas de pronunciar, eu descobri isso depois, mas enfim. Depois desse ciclo começa o mito do Faetonte, que vai ser o grande mito que vai atravessar ali todo o livro 2 quase. Ele vai ser o gatilho desencadeador para esse segundo livro e para uma série de outras transformações, de outras metamorfoses que a gente acompanha nesse segundo livro. O segundo livro, na minha leitura, como eu gosto de dizer, isso aqui é sempre a minha leitura, não é a leitura tradicional, canônica, é a forma como eu estou recebendo esse texto. Esse canto, esse livro 2, pode ser dividido em 2 momentos específicos, e o primeiro desses momentos ele é justamente ligado a esse mito de Faetonte, que é o Auriga do Sol, filho de Apolo, que tem um desejo muito ambicioso que o destrói. E quando eu digo que ele tem esses 2 momentos, quer dizer, a gente vai ter esse primeiro ciclo ligado a esse mito e um segundo que meio que se desvencilha dele. É até um pouco estranho quando isso acontece, como a gente vai ver nesse vídeo aqui. Porque de repente o mito do filho do Sol, o filho de Apolo, deixa de ser tão relevante assim e dá lugar para uma outra estrutura, para uma outra forma que passa pela ideia de falador passa mal. Basicamente, o livro começa a se ater a detalhes de que pessoas estão falando demais. Você falou a coisa errada para quem não devia e pagou o preço por isso. Então essa seria a segunda estrutura ou a segunda metade do que acontece nesse segundo livro. Mas vamos ao mito do Auriga do Sol. Estou aqui, como de costume, com o meu roteirinho, meu roteiro longo. Esse mito ele cumpre com uma posição até um tanto estranha e que se justifica só pela forma como era editado as Metamorfoses lá no século I e antes e depois de Cristo. O que acontece é que esse livro, ou esse mito, ele está dividido entre o livro 1º e o livro 2º. Ele começa no livro 1 e só termina no meio do livro 2. Então ele tem essa estrutura estranha porque eles ainda não tinham a capacidade, um instrumental para fazer isso aqui, moldar um livro nessa forma, com os cadernos e tudo mais. Então esse mito vai estar dividido aí entre os 2 livros. Ele começa no 1 e se estende para o 2. Ele vai ser o primeiro mito longo que a gente tem nesse livro, no livro das Metamorfoses. Ele é realmente um mito longo, ele se estende por mais ou menos 30 páginas, 30 páginas só falando de português. Se a gente for contar na edição que é bilíngue, são 60 páginas do livro, mais ou menos. Então ele vai ser o primeiro desses longos mitos e ele traz uma série de coisas interessantes. Mas o primeiro ponto que chama a atenção é que ele vem justamente na sequência do mito de Io. E a forma como ele se associa, como ele se relaciona com o mito de Io, já é algo que chama a atenção. Como eu disse, eu gosto muito desses anéis, como é que o Ovídio conecta uma narrativa na outra, como é que é feita a passagem de um momento para o outro.
E no caso do mito de Faetonte, está ligado justamente a uma forma, né, uma rivalidade que existe entre o filho de Io e o filho de Apolo. Né? O filho de Io caçoa, de alguma forma, do Faetonte, que é filho de Apolo, duvidando da sua divindade, né, da sua procedência divina. E é justamente essa dúvida que o filho de Io coloca que vai mover o Faetonte em direção a seu pai e a sua própria ruína. Inclusive, aproveitando que eu falei dessa coisa da ruína, a gente faz aqui um resumo rapidinho do que acontece nesse mito de Faetonte. Ele é basicamente uma história sobre a desmedida. Né? A desmedida é um conceito, né? A híbris é um conceito clássico muito importante que orienta uma série de mitos e está em uma série de personagens, entre eles o personagem do Édipo, o personagem do Hércules, que passam por seus momentos de desmedida, são cegos pelo seu próprio desejo de saber a verdade, de ter força, etc. E o Faetonte vai ter a mesma coisa. Então o que forja a ruína de Faetonte é a sua desmedida. Ele tem esse primeiro, né, momento desencadeador, que é o desejo enorme de conhecer o seu próprio pai e ser reconhecido enquanto filho de um deus. Né? Essa vai ser a primeira parte do mito, se constrói nisso, lá no livro 1. Continuando, né, ele vai até o palácio do pai e vai finalmente se encontrar com Apolo, numa cena que é linda, tanto a descrição do palácio como a cena de Apolo, que são cenas que me marcaram muito, achei lindíssimos mesmo. Assim. A fala de Apolo para o filho é incrível. Se possível, eu vou lê-la aqui. Acho que não vai dar tempo, mas enfim. Em terceiro momento, ele vai pedir o absurdo para o pai. Né? Ele vai virar para o pai dele e exigir ali, de alguma forma, ser o auriga do sol, o que significa que ele vai conduzir a carruagem que leva o sol pela abóbada celeste. Ele pede isso para o pai e o pai o alerta. Olha, se você fizer isso, você vai ser destruído, porque isso é a tarefa de um deus. E você não é deus, né? Você não é nenhum deus, você não vai ser capaz de cumprir isso. O Apolo diz uma coisa, inclusive, muito importante, que é, mesmo Júpiter teme fazer essa tarefa, e mesmo assim Faetonte, na sua híbris, na sua desmedida do desejo, vai atrás disso e vai tentar conduzir a carruagem do sol. Ele vai se dar mal, obviamente, isso está colocado desde o começo desse livro, que o Faetonte vai se dar mal nessa sua tarefa. E o mais importante disso é que, se dando mal, ele coloca a ordem do cosmos em perigo. Ele perde o controle do carro e o cosmos vai por água abaixo, o Sol abaixa demais para próximo da Terra, sobe demais para perto das constelações, e isso bagunça por completo a ordem do mundo, como é que as coisas estão dispostas, tanto no chão quanto no céu. Por fim, para reestabelecer, entre aspas, a paz, o que vai acontecer é um apelo da Mãe Terra, de Gaia, a Zeus, que com um dos seus raios vai destruir, vai fulminar Faetonte, que tomba, né, e é ali chorado por uma série de pessoas que vão pagar, inclusive, por chorá-lo nessa tragédia toda. Eu não sei vocês, mas esse era um mito que eu não conhecia assim, com tanta clareza. Eu já tinha ouvido algumas referências a ele, né, e em algumas outras situações, e até críticos literários fazendo remissões à desmedida de Faetonte, mas eu não conhecia o mito de fato, e lê-lo foi extremamente prazeroso, porque além de ser um mito belíssimo, assim, lindíssimo, ele é também cosmogônico, né? Ele ainda se inscreve nessa tradição da cosmogonia de explicar a origem das coisas e a vinda das coisas ao mundo. E aproveitando, né, que eu falei dessa coisa da cosmogonia e tal, seria até muito interessante trabalhar com as coisas de conteúdo, porque vai ser um mito no qual muitas coisas vão aparecer. Muitas coisas legais, inclusive, muitos trechos importantes. É um mito muito longo, como eu disse, então a gente tem uma série de elementos da poesia épica, da poesia tradicional, grega e latina, que aparecem aqui também recodificados, recolocados pelo Ovídio, pelas mãos dele. Mas vamos começar falando desse aspecto cosmogônico. Aqui a gente tem uma ideia de cosmogonia meio torta, meio gauchesca, né? Gauchesca, assim, porque é uma cosmogonia que diz sobre a Terra e sobre o céu. Né? De alguma forma, o mito de Faetonte coloca para a gente como é que é o estado da Terra, como é que a Terra está depois da criação, e também fala sobre a criação das constelações, a ordem das estrelas no cosmo em relação ao planeta Terra. Né? Isso inclui, claro, o astro-rei, o astro-sol, mas também as outras constelações que são importantes para os gregos. Câncer, né, Áries e etc., né, as 12 constelações tradicionais.
Para falar um pouco sobre esse aspecto cosmogônico, esse aspecto que busca estruturar e nos mostrar a origem desse mundo e como que esse mundo se organiza, eu queria ler o começo do livro 2, e do começo do livro 2 de fato, né, o verso 1, entre o verso 1 e o verso 19, que está lá na página 101, sempre na edição da editora 34, que é a que eu uso para gravar esses vídeos. Diz o mito: o Palácio do Sol, resplandecente com o brilho do ouro e do piropo, que é uma mistura feita com cobre e ouro, que imita as chamas, erguia-se sobre altas colunas. Cobria seu frontão marfim reluzente, e os 2 batentes da porta irradiavam um brilho de prata. A arte superava a matéria, pois Mulcíbero, que é o deus Vulcano, cinzelara aí os mares que circundam a terra, colocado ao centro o globo terrestre e o céu, que sobre ele se estende. O mar tem os lados deuses, o retumbante Tritão, o mutável Proteu, Egéon, que com seus braços enlaça os gigantescos dorsos das baleias, Dóris e as filhas, algumas das quais parecem nadar, outras, sentadas no morro, parecem secar os verdes cabelos, e algumas parecem que são levadas por peixes. Não têm todas as mesmas feições, mas são diferentes quanto convém entre irmãs. Aqui está falando, né, de como que é o céu, a terra e o mar, né, a organização dessas coisas e os deuses ligados a cada um dessas instâncias. Sobretudo, os deuses marítimos. Esse é um ponto interessante que o tempo todo, nesse canto, né, nesse livro segundo, vai ser colocada a metáfora marítima. O mar é um elemento muito importante aqui para entender o que está acontecendo. Eu não entendi muito bem qual que é a relação, mas tem uma beleza aí entre a ideia de condução dos cavalos como condução do navio. Isso me encanta, eu acho que é uma metáfora bem acertada. Continuando a leitura, verso 15, a terra ostenta homens e cidades, florestas e animais selvagens, rios e ninfas, e toda espécie de divindades rústicas. Sobre tudo isso está figurado um céu resplandecente e 6 signos do zodíaco no batente direito e outros tantos no esquerdo. E a partir daqui começa a descrição justamente desses signos que compõem o mundo celeste. Essa descrição de entrada, né, ainda não é do palácio, chega do palácio, mas enfim, essa descrição de entrada no livro e no canto, ela é muito interessante justamente para colocar essa dimensão cosmogônica, de estabelecer uma ordem para as coisas que vão acontecer e justamente para as coisas que vão ser perdidas, porque o desejo de Faetonte justamente destrói a ordem do cosmos. Dando continuidade a esses aspectos mais técnicos, a gente vai ter também nesse canto 2 catálogos que são catálogos importantes, um catálogo de montes, que está no verso 217, e um catálogo de rios, no verso 242. Eu podia ler esses catálogos, mas eu dispenso. Eu acho que é só assim, eles são interessantes porque eles enumeram de uma forma bem enumerativa mesmo, listagem, o nome dos montes e o nome dos rios, que compõem aí essa unidade terrestre, né, o que compõe o mundo. Além disso, a gente vai ter 3 símiles aqui que são muito importantes, né, que aparecem ao longo desse mito, e 2 dos símiles, né, 2 dos 3 símiles, eles aparecem até relativamente perto no texto. Não sei se eu marquei aqui qual altura, mas enfim, esses símiles, eles todos, 2 deles estão dialogando de alguma forma com aquilo que eu falei, a relação entre o mundo terrestre e o mundo marítimo, entre o mundo marítimo e o mundo celeste, entre mar e céu. Então essa metáfora, essa ideia da condução do cavalo como a condução de um navio, ela aparece 2 vezes em 2 símiles, que são símiles inclusive muito bonitos, né? São símiles, são comparações feitas de uma forma muito interessante. E por que eu acho interessante chamar atenção para essa ideia, essa comparação entre o céu e o mar? É que eu acho que uma vez que isso é uma constante nesse livro segundo, né, como isso aparece várias vezes, isso demonstra aí um ofício do próprio poeta. Isso coloca o poeta como alguém consciente do trabalho que está fazendo, né? Não seria, né, estranho que esse símile, essa comparação, aparecesse várias vezes ao longo do livro, né, do livro como um todo, né, do calhamaço todo. Agora é impressionante quando eles estão tão próximos assim e tão insistentes, sendo colocados de forma tão insistente no mesmo mito. Isso compõe aí também uma assinatura do próprio poeta, né? Um poeta dizendo, olha, eu também sei tecer comparações dessa ordem. Se eu quiser construir um livro inteiro só com esse tipo de comparação, eu sou capaz de fazer isso. E isso para mim é muito bonito, né? Eu acho realmente admirável, né? Conduzir um cavalo como se conduz um navio, ou conduzir esse livro como conduz Ovídio, né?
Por último, nesses aspectos formais, tem também alguma coisa de etiologia que aparece aqui e ali, e eu resolvi destacar só uma que é muito importante, que está lá na altura do verso 235, né? Ela começa no verso 235, na página 117. E ela fala justamente sobre os povos etíopes. Isso já apareceu em vários lugares, isso já foi colocado por historiadores, inclusive, como metáfora, como uma tentativa de compreender a diferença de cor e a mudança das raças, né? As raças aí enquanto categoria de cor mesmo, né? De pigmento de pele. E aqui tem a origem dos povos etíopes, que seria justamente no momento em que o Sol abaixa na perda de controle de Faetonte, ele teria queimado a pele dos povos daquela região, o que explicaria por que os povos do norte da África eram negros, enquanto os que estão ali no ciclo grego-europeu, né, são menos pretos, né, têm a pele menos marcada. Enfim, isso é, né, também de caráter etiológico, isso tenta explicar, dar um sentido aí para uma coisa, que é a diferença da cor da pele. Para encerrar esse mito de Faetonte, eu queria falar um pouquinho do meu gosto pessoal, marcando aqui, lógico, as cenas que mais me encantaram, que foram a cena do palácio, realmente, essa cena de descrição do palácio de Apolo, onde a gente vê a figura de Apolo sentado ali no seu trono, com os deuses do lado, os deuses das estações, inclusive, ao seu lado, é lindíssima. A fala de Apolo depois do pedido do filho também é uma coisa assim, impressionante. Eu amo essas falas de deuses, né? E sempre bom lembrar a ousadia de um poeta de assumir a voz do deus dos poetas, que é Apolo, né? Ovídio assume a voz de Apolo diversas vezes ao longo das Metamorfoses como um todo, e essa passagem é uma das que marca, assim, esse realmente é o deus da poesia. E por trás desse deus tem outro deus da escrita operando, né? Tem aí um poeta escrevendo guiado pela voz da musa, né? Quem conduz a mão do poeta é também uma divindade. Enfim, uma imagem de Mizanabim, né? Criando aqui uma imagem de Mizanabim sobre a fala de Apolo. E tem também uma fala que também me cativou muito, é a fala de Gaia, implorando para Zeus reestabelecer a ordem, uma vez que ela tentava se levantar da terra, levantar do chão, e sentir o rosto queimar, a pele se queimar, porque o sol estava diante dela, né? O sol quase que tinha caído na terra. Essa cena também é linda, né? É maravilhosa. A fala, o apelo de Gaia direcionado a Zeus, que vai fulminar Faetonte com o seu raio divino e encerrar esse ciclo de sofrimento e a perda de controle do Sol. Feito isso, a gente dá continuidade para esse livro segundo, passando para os mitos das Helíades, que é o mito segundo, né, e o mito de Cícino. São dois mitos que vêm em sequência e são mitos com certeza muito mais curtos do que o mito do próprio Faetonte. E a forma como eles se inscrevem dentro dessa narrativa é na linha de continuidade, justamente daquilo que eu falei. Essa primeira metade do livro, essa primeira sessão, longa sessão, tem a ver com o crime de Faetonte de perder o controle do Sol e deixar o Sol quase que destruir o planeta, queimar a vida, né, em muitos lugares da Terra e tudo mais. E o que acontece é, depois de fazer isso e depois de Faetonte ser chorado, enterrado, etc., ele vai liberar, ele vai desencadear um ciclo de metamorfoses longuíssimo, porque todas as pessoas que apelam, que choram, que sofrem por Faetonte, de alguma forma têm que pagar. E esse vai ser o caso, inclusive, de Cícino e das Helíades. As Helíades, que também são filhas do Sol, e são ali, né, entre aspas, irmanadas à distância do Faetonte, né, porque elas são filhas de Hélio, enquanto Faetonte é filho do Auriga, né, do Sol, que é Apolo, mas se consideram, entre aspas, irmãs. Elas choram a morte de Faetonte, na perda do controle pelo raio de Zeus, e são transformadas em choupos. Elas viram árvores, né, de um jardim e ficam naquele lugar chorando para sempre, chorando eternamente. O mesmo vai acontecer com Cícino, que chora a morte de Faetonte também, como um amigo, como um conhecido, supostamente um amante, e ele vai ser transformado em cisne. Né? E o cisne é uma ave que está ligada ao deus Apolo, que tem a coisa do canto do cisne. Né? O cisne tem um canto que é o canto de morte, e isso tem a ver justamente com esse mito, e seria aí uma etiologia para esse canto de morte, que liga aí a morte de Faetonte, o choro de Cícino e a metamorfose em cisne. Né? Você tem um triângulo sendo formado aí com essas figuras, né? Com essas questões que dão origem, dão substância à etiologia desse canto de morte do cisne.
Agora, uma coisa que é muito importante ainda nesse canto de Cicno, né, é que a gente vai ver um gesto muito rebelde de Apolo, e é legal ver como é que esses deuses estão o tempo todo trocando de posição. Ora, Apolo é pai de Faetonte, mas logo em seguida ele é filho de Zeus. E quando eu digo que logo em seguida ele é filho de Zeus, significa que ele está ali, né, chorando e se lamentando e se recusando a voltar ao trabalho e estabelecer a ordem do Sol. Ele se recusa, ele se lamenta porque o pai, Zeus, fulminou o filho e ele não quer mais trabalhar por conta disso. E é muito engraçado que Zeus primeiro pede e em seguida o ameaça. Ele fala assim, olha, você não quer restabelecer? Você quer que aconteça o mesmo que aconteceu a Faetonte com você? É melhor você subir nesse cavalo logo e conduzir logo o Sol para o lugar onde ele devia estar. Senão, você vai pagar um preço. Né? Isso é bem interessante, que ele passa justamente da posição do pai, que perde o filho, para o filho que está ali em desafeto com o seu próprio pai. Né? Isso é realmente muito interessante a forma como isso se constrói. Aterrorizado e de alguma forma guiado aí pela voz e pelo desejo de Zeus, o Apolo vai restabelecer a ordem do cosmos e vai puxar o Sol para o lugar onde ele devia estar, para que as coisas possam voltar ao normal. E uma vez que ele faz isso, Zeus vai poder descer à Terra e começar a recuperar, restaurar o mundo que foi destruído na grande queimada desse Sol que desceu. Vai ser justamente nesse momento de descida de Zeus que vai passar para o próximo mito, né, que é o mito quarto e o mito quinto, 2 mitos seguidos. O mito quarto é o mito de Calisto, que é, assim, na minha opinião, lógico, é o mito mais bonito dessa série, é o que mais me encanta, é o mito de Calisto, nesse segundo livro. Além do mito do Faetonte, que eu também gostei muito, mas, enfim, é também o segundo mito mais longo, né, um mito que vai trazer aí uma série de informações e vai ter um desenvolvimento narrativo bem maior do que os outros. Ele não vai funcionar como o mito de Cicno e da Hesíodes, por exemplo, como uma espécie de apêndice ou só de fragmento de mito. Né? O mito de Calisto é um mito completo, ele tem um começo, um desenvolvimento e ele se encerra depois no mito de Árcade, que é filho de Calisto. Mas como eu disse, esse mito ele começa com a descida de Zeus, e Zeus está perambulando e organizando as coisas, colocando o mundo em paz outra vez, e numa dessas suas descidas ele vai ver a caçadora, né, a caçadora de Diana, Calisto, numa floresta, sozinha. Como sempre, Zeus, um escroto, um babaca, ele vai se enamorar, vai se interessar por ela e vai acabar violando Calisto, e Calisto vai pagar o preço dessa violação. Lembrando aqui um detalhe importante, que as caçadoras de Diana, né, têm um voto de virgindade, pela castidade e tudo mais, para manter esse status de caçadora ligada à deusa Diana, à deusa Lua, etc. Elas precisam preservar a virgindade, e esse é um ponto assim, que eu acho de tensão e lindíssimo que está colocado aqui, e que vai ser um elo para toda a tradição da literatura que vem depois disso, que é a ideia da vergonha e do despudor ligado à sexualidade. Uma vez que é violada, estuprada ali por essa divindade, por Zeus, né, ela perde de alguma forma a inocência, essa inocência própria às caçadoras de Diana. Então tem uma cena, inclusive, que é muito linda, que as caçadoras vão se banhar junto com a deusa Diana e ela morre de vergonha de se despir. Ela fica com vergonha mesmo de entrar no rio e se banhar naquelas águas junto com as outras caçadoras nuas. Essa cena da vergonha é linda. Isso está na Letra Escarlate, vai estar na obra da Angela Carter, vai estar em Shakespeare, enfim. É realmente o tema da vergonha e do pudor ligado à sexualidade, é um lugar comum da literatura. Não à toa esse mito me tocou tanto, né, o mito de Calisto, porque me fez pensar, lembrar justamente, principalmente, da Letra Escarlate, né, esse tema da marca, a marca de Caim, se a gente quiser, que é uma marca que a gente tem que carregar e ela nos condena pela eternidade. Não é possível voltar atrás nesses termos da virgindade, no caso ali das caçadoras. Uma vez que você foi violado, terminou. Você não vai gozar mais desse status, você não vai poder mais ser caçador. Inclusive Diana fala com a Calisto, né, você não pode se banhar nessas águas, senão você vai turvá-las, né, você vai deixá-las sujas. Enfim, isso está na Letra Escarlate e isso vai estar colocado com muita força na Câmara Sangrenta da Angela Carter, que é uma escritora que a Isadora pesquisou e a gente gosta muito aqui nessa casa. Mas só para organizar o pensamento, vamos fazer aqui um resumo rápido. O mito começa com Zeus se apaixonando e violando, né, a Calisto, essa divindade de Calisto, né?
Em seguida, a gente vai ter a cena de Ártemis e da sua companhia de caçadoras, Diana e a sua companhia de caçadoras, a cena do banho e etc. Ela vai ser exilada ao descobrir, né, que Calisto foi violada. Diana vai exilá-la, ela não pertence mais ao grupo das caçadoras. E ao sair desse lugar, ela inclusive perde, entre aspas, a proteção que tinha das suas irmãs, também de uma deusa, né, a deusa Diana, e ela vai ser atacada, vitimada da fúria de Hera, da deusa Juno, esposa de Zeus, que tem um desagrado total com todas as namoradas, as mulheres que se deitam com o esposo, né, que se deitam com Zeus, e infelizmente Calisto vai cair nas mãos dela. Mas antes disso, ela vai conceber um filho de Zeus, que é justamente o Árcade, o filho que vai estar no mito seguinte, que se emenda como um apêndice a esse mito. Mas depois que ela concebe esse filho, é justamente o momento em que a Hera, né, numa cena horrível, a deusa Juno, numa cena horrível, pega ela pelos cabelos e a arrasta assim, violentamente até ela passar por uma metamorfose. Né? Joga ela no chão e a enfeitiça e a condena a sofrer uma metamorfose, que vai ser a primeira metamorfose longa e bem descrita do livro 2. Pelo menos na minha opinião. Tem também a das Helíades e a de Cicno em Cisne. Mas a que eu mais gostei, a metamorfose linda para mim, foi essa metamorfose em urso. Porque eu gostei, né, desse canto, desse mito, mais do que os dos outros. Só uma coisa, antes de dar continuidade e fazer a leitura aqui dessa metamorfose, um ponto que eu acho também muito interessante é que Juno espera que a Árcade nasça para poder fazer, né, condenar a Calisto. E isso também vai ser um lugar comum na própria tradição literária. Essa gravidez como uma espécie de escudo, né? Uma vez que você está concebendo um filho de Zeus, você está defendido, você está protegido de alguma forma por essa força superior. O que seria de Juno se ela condenasse ao mesmo tempo a mulher, né, a amante de Zeus, Calisto, e o filho de Zeus, Árcade? Né? Aí é ela quem pagaria o pato por fazer essa condenação. Então ela espera que o Árcade seja concebido para então chegar à cena que eu quero ler aqui, que é a cena da metamorfose, que está lá no verso 476 ao 495, na página 133, sempre na edição da editora 34. Diz a metamorfose: depois que Juno faz um comentário ácido e ofensivo a Calisto, é o que acontece. Disse-lhe e, frente a frente, agarrando-a pelos cabelos, atirou-a ao chão. A ninfa erguia os braços suplicante. Os braços começaram a eriçar-se-lhe de penugem negra, as mãos a curvar-se e a prolongar-se em aduncas garras, fazendo às vezes de patas, e a boca, elogiada antes por Júpiter, a transformar-se em longo focinho. Não vão suas preces e palavras de súplica apiedar alguém. Retira-lhe o dom da fala. Da sua rouca garganta sai uma voz irada, ameaçadora e apavorante. Manteve o espírito anterior, até feita ursa o manteve. Testemunha sua dor num permanente gemido e ergue ao céu e aos astros as mãos, sejam o que forem, e embora não consiga expressá-lo, sente que Júpiter é ingrato. Ah, quantas vezes, não conseguindo descansar na solidão da floresta, errou diante da residência e nos seus domínios de outrora. Ah, quantas vezes foi acossada nas escarpas pelo latido dos cães e, sendo caçadora, fugiu aterrorizada com medo de caçadores. Muitas vezes se escondeu ao ver outros animais, esquecida do que era, e sendo ursa, tremeu de medo ao ver na serra outros ursos. Receou os lobos, embora seu pai se contasse entre eles. Seu pai, porque Calisto é filha de Licão. Nada a ver. Isso aqui é a coisa que né, o vídeo não se digna, né, a explicar pra gente essa relação. Simplesmente aceite, Calisto é filha de Licão. Né? Se você quiser, se tiver mais interesse, se não me engano, na própria Wikipédia tem a árvore genealógica que mostra a descendência toda ligando Licão e Calisto, e não só eles, o próprio Árcade e os filhos de Árcade, enfim. A árvore é bem longa e é bem interessante conseguir, né, observar esse tipo de relação, né? A forma como esses nós também vão se atando uns nos outros nas relações filiais também. Isso encerra, então, o mito de Calisto, né, e a seção desse mito de Calisto, que é o quarto que aparece nessa sequência do segundo livro.
E a gente entra nesse apêndice a esse mito, que é o mito de Árcade, né? Ele é um anexo, um complemento a essa história. E ele também tem um caráter cosmogônico e também um pouco etiológico. Ele vai explicar a origem de duas constelações e duas coisas que são muito importantes ali na região da Grécia, que são a Ursa Maior e o Arcturo, o Arcturo, que são duas constelações, Arcturo, protetor da Ursa Maior. E é interessante porque a Árcade, essa cena, é uma cena que inclusive nos incomoda, que é a cena da caçada de Árcade à sua mãe. E aí tem um momento, né, que é até pacificador, uma Concord Fiction, vai dizer lá o Frank Kermode, né, um momento de alívio, de tensão, porque a gente espera que na caçada a Árcade mate a própria mãe. Mas Zeus não autoriza, né? O Júpiter vai elevar os dois de forma que eles se divinem, né? Que eles passem por uma divinação e sejam eternamente consagrados no céu, na forma da estrela mais importante e no ciclo celeste mais importante para a região norte e do seu guardião Arcturo. Então tem a etiologia dessas duas constelações, que entra também nessa parte da cosmogonia do céu e da terra, né, que vem aí na esteira do mito de Faetonte. A Juno vai comentar com muito lamento essa divinação da sua rival, lógico, ela vai sofrer horrores, e ela tem um comentário que a mim foi muito nebuloso, que é esse comentário aos deuses marítimos. Se não me engano, a Ursa e o Arcturo não são capazes de se esconder no horizonte, então eles nunca somem ali do céu. Se não me engano, é a isso que ela está se referindo. Não tenho certeza, que ficou realmente um ponto de dúvida. Né? Mas, de qualquer forma, esse apelo que ela faz aos deuses marítimos impede, de alguma forma, que haja contato entre essas constelações e o mar. E esse momento vai encerrar, de fato, o mito de Calisto e a primeira também sessão desse livro. Essa primeira parte que eu falei, né, em que está colocado aí o mito de Faetonte e os elos desencadeados pelo mito de Faetonte, com o mito de Árcade a gente encerra essa sessão e passa para a sessão do Falador Passa Mal, que é a segunda parte desse livro. Eu disse que isso encerra o primeiro ciclo do livro, né? Mas na verdade a gente poderia dizer que o próprio Corvo, que é o mito seguinte, que é o sexto mito nessa linha do livro 2, é ele quem faz uma passagem ou tenta emular uma transição natural da primeira para a segunda sessão. Agora, qual que é o elo, vamos dizer assim, qual que seria a amálgama, o tema que unifica esse livro como um todo? Essa foi uma coisa que eu me perguntei, porque eu reconheci que existia uma espécie de estrutura separando o ciclo de Faetonte de um segundo ciclo, só que eu não conseguia pensar, né, num primeiro momento, qual que era aí o cimento, né, que juntava essas duas coisas. E depois acabou, né, ficando claro para mim, quando aparece lá na frente o mito da Aglauro, que é um dos últimos desse segundo livro, que é a questão do atrevimento, né? A ideia do atrevimento, e a Aglauro é descrita como uma pessoa atrevida, né? Tem uma palavra no latim usada para se referir a ela dessa forma, e a ideia do atrevimento está também no Faetonte. Então, o Faetonte, o atrevimento dele foi desejar o carro do pai, enquanto nesse segundo ciclo, uma série de atrevimentos vai levando aí, sobretudo, à revelação do que não devia. O seu atrevimento é desafiar os deuses e, de alguma forma, contar para quem não devia saber alguma coisa que você sabe. Para começar essa segunda sessão, eu queria ler aqui um pouquinho do próprio mito do Corvo, porque esse mito ele é muito interessante porque ele é um big simile, né? Ele é um simile longuíssimo, ele todo se constrói a essa maneira. Ele está na página 137 e o verso é o 531. E ele diz o seguinte, depois do discurso de Hera, né, apelando aos deuses marítimos, como eu falei, ele começa com: os deuses marinhos anuíram. A filha de Saturno sobe no límpido ar em seu cômodo carro puxado por pavões coloridos e tão recentemente coloridos depois da morte de Argo, fazendo remissão ao mito do livro anterior. Quanto tu, corvo, chocoalheiro, né, corvo chocoalheiro, aqui começa a comparação, né, depois da morte de Argo, quanto tu, corvo chocoalheiro, que sendo branco ainda há pouco, te mudaste subitamente em ave de asas negras. De fato, esta tinha antes as asas prateadas, de níveas penas, que igualava as brancas pombas sem mancha e não cedia aos gansos, que com seu grasnar vigilante haveriam de preservar o Capitólio, nem ao cisne, amante das águas. Foi sua perdição a língua,
por ação da sua chocalheira língua, a sua cor, que era branca, é agora contrária ao branco. E aqui a gente tem o aspecto etiológico, a explicação de por que, afinal de contas, o corvo é uma ave negra e não uma ave branca. É muito engraçado se preocupar com esse tipo de coisa, que hoje nós, contemporâneos, não temos muito essa preocupação, né, depois de toda uma tradição de cientificismo e tal. Por que a cor da pena do pato é branca? Assim, né? A gente não precisa de uma explicação para isso, que a gente de alguma forma vai na genética, na biologia e encontra esses motivos. Mas na antiguidade é preciso construir alguns mitos que expliquem e fundamentem essa ordem do mundo e essa ordem que é a ordem divina. E aí, depois de colocada essa questão, esse tema da conversão do corvo de ave branca a ave negra, a gente entra nesse ciclo da gralha, né, do corvo e da gralha, em que a gralha vai explicar ali uma coisa e o corvo vai se transformar em ave branca, em ave negra. Enfim, essa transição de um momento para o outro, ela é um pouco confusa, mas o momento em que ela se realiza nos termos narrativos, quando finalmente, lá no mito de Aglauro, o anel se fecha, a gente tem um prazer assim incomensurável. Eu, pelo menos, li isso e fiquei assim, gente, que coisa esquisita, tá falando de passarinho, de repente vem uma etiologia aí cheia de pássaros, falando de coruja, gralha, corvo, e eu assim, por que tá falando disso, afinal de contas? E lá na frente, quando vem o mito da Aglauro, isso se fecha, eu falo, é isso, né? O Ovídio me colocou no bolso dele. Mas enfim, na sequência, né, como eu disse, do mito do corvo, a gente entra no mito da gralha. E a gralha vai ser um pássaro já metamorfoseado que vai falar ao corvo uma coisa que ele não devia fazer. Porque o que acontece é que o corvo, que é um pássaro ligado a Apolo, na época um pássaro branco, vê o adultério de Coronis, que era uma das amantes de Apolo, uma mulher a quem ele amava e com quem ele se deitava. E o corvo vê o adultério dela e fala, vou contar para o meu patrão, vou contar para Apolo. E no que ele sai voando, a gralha vê aquele gesto, né, vê que ele está indo contar sobre o adultério para Apolo e o adverte. E fala assim, olha, corvo, eu não queria te falar, mas não é uma boa ideia, você pode ser condenado como eu fui. E o que a gralha vai fazer é justamente contar aqui sobre algumas narrativas de adultério. E nessa narrativa de adultério da gralha, ela vai fazer menção a Aglauro, contando ali uma das histórias de adultério que acontecem, né? E também vai fazer menção à coruja, né? A metamorfose da coruja, de uma mulher que foi violada pelo pai e salva pela deusa Atena e convertida na ave nobre, na ave da noite, que é símbolo de Atena, que é a coruja, né? Da mesma forma, a gralha também vai ser salva por Atena. O que acontece é que a gralha vê que Aglauro e as irmãs cometeram um crime contra ela ao revelar ali um dos filhos de Atena. Enfim, eu sei que isso parece um pouco confuso, mas é exatamente como acontece. Atena é uma deusa virgem, né? Ela inclusive parte da simbologia, da força dela, da estratégia, a deusa da estratégia e da guerra, está ligada a essa ideia da virgindade também. É uma virgindade, vamos dizer assim, entre aspas, santificada. E o que acontece é que tem uma espécie de falsa virgindade porque ela tem esse filho com Vulcano. Não é um filho direto dela, ela não vai gestar esse filho, mas é um filho que acaba sendo atribuído a ela ali. E ela esconde esse filho num primeiro momento. Ela coloca ele num cesto e entrega ele para 3 irmãs, Hércia, Aglauro e mais uma que eu nunca lembro o nome, mas Hércia, Aglauro e essa outra. E a Aglauro vai ser a filha responsável por olhar. A única tarefa que elas tinham era não olhar para aquele diabo daquela criança, mas a Aglauro vai fazer isso. E a gralha vai revelar isso para Atena. Num primeiro momento, ok, revelou, me contou, e a Atena começa a preparar uma vingança com relação a Aglauro. O que acontece com a gralha é que ela vai ser desejada por um deus marítimo que fica perdidamente apaixonado por ela, vai querer violá-la, ela pede socorro e a deusa Atena a transforma em gralha. Nossa, obrigado Atena, né? Eu estava precisando de ajuda, você ao invés de me ajudar, você me transforma num passarinho e assim eu sou salva. Enfim, a origem aqui etiológica da gralha é essa, e é essa narrativa que ela conta ao corvo, tentando convencê-lo a não revelar o crime de Coronis para Apolo. Como eu disse, essa sessão aqui inicial, essa mudança de sessão é confusa mesmo. E o que acontece é, o corvo conta para Apolo acerta Coronis com uma flecha, uma das suas flechas divinas,
mata Coronis estava grávida, ele se arrepende. Ele se arrepende e no seu arrependimento ele condena o corvo a se transformar em uma ave negra. Ele converte as penas brancas, né, tinge as penas brancas de preto, recusa ao corvo o estatuto de ave branca. E assim se encerra esse ciclo que envolve esses pássaros, esses malditos pássaros no meio do livro segundo. É interessante porque Apolo, logo em seguida, ele vê que a amante estava grávida e salva o seu filho, né, que é o Esculápio, se não me engano. Eu acho que esse é o nome mesmo, deixa eu conferir. É isso mesmo, Esculápio, o filho Esculápio, é resgatado por Apolo e entregue a Quiron. Isso vai desencadear mais uma série de narrativas antes que a gente chegue e veja finalmente a vingança de Atena com relação a Aglauro. Esse mito da gralha e do corvo é ele que introduz essa ideia que eu chamei aqui de falador passa mal, né? Mas de X9, pode ser também X9 morre cedo, ou X9 vira outra coisa, é metamorfoseado. É aqui que se desencadeia essa ideia de que é preciso guardar determinados segredos. Nem sempre é conveniente contar a verdade a quem quer saber dela. E o primeiro mito que a gente vai ver que dá conta disso, fora dessa dinâmica dos pássaros, vai ser o mito de Ossíroe, que é a filha de Quiron. Depois que o Esculápio, filho de Apolo, é entregue ao Quiron, né, ele vai se transformar num herói, e a Ossíroe, que é criada como uma irmã para ele ali, uma irmã de criação mesmo, ela é ao mesmo tempo vidente e guerreira, né, e vai fazer várias revelações que não devia. E vai ser justamente condenada por essas revelações. Ela fala sobre a morte, né, do Esculápio, vai falar sobre a forma como ele vai morrer, sendo atacado por um raio de Zeus, depois de salvar Hipólito. Isso está em nota de rodapé, isso não necessariamente aparece aqui no texto de forma direta, é uma nota de rodapé. Mas é assim que ele vai ser fulminado, e depois ela vai revelar também sobre a perda da imortalidade e sobre a morte de Quiron. Só que ela não devia revelar isso, e no momento em que ela está falando essas coisas, entusiasmada, né, pelas musas e pela verdade, ela é um oráculo, afinal de contas, ela começa a se sentir estranha e é metamorfoseada em hipo, em égua, né? Essa é a metamorfose pela qual ela vai passar. Ela de repente se converte num cavalo. E ela inclusive tem uma frase que é linda, né, que ela fala: uma pena, eu não sei porquê eu estou sendo transformada inteira em cavalo e não posso ser só metade, como meu pai, né? O Quiron é um centauro, então a referência é inteligente e é linda, é realmente um lamento muito bonito. Logo na sequência a gente vai para o nono mito desse livro, que é o mito de Bato. E esse mito de Bato é estranho que seja o mito dele, né? Assim, a crítica tem estabelecido como o mito dele. Eu não sei, eu questiono um pouco esses subtítulos, essas secções assim divididas pela crítica histórica, historiográfica das metamorfoses. Mas enfim, fizeram um bom trabalho no fim das contas. O mito de Bato é um mito de uma metamorfose em pedra. A metamorfose em pedra acontece duas vezes aqui nesse livro. A primeira é com Bato e a segunda é justamente com a Aglauro, lá no final do livro. Mas o que acontece com o mito de Bato é que o Quiron está se lamentando, muito triste com a perda da sua filha, que se transformou em cavalo, em égua, e ele vai apelar a Apolo. Ele vai atrás de Apolo chorando e implorando ali uma reparação. Só que ele não encontra Apolo. E o fato de ele não encontrar Apolo é o mote usado pelo poeta para dar continuidade às suas metamorfoses. Porque ele não encontra Apolo porque Apolo estava fora dos campos. Nessa época Apolo era um pastor e ele não estava no momento pastoreando as suas vacas, estava enamorado de alguém, talvez até da própria mulher, né, que é parte do mito do corvo, né, enfim, não sei. Né, às vezes estava como amante de Coronis, e foi nesse momento que ele se distraiu e perdeu o seu gado para Hermes. Enquanto Apolo estava fora, e é isso que o poeta transiciona, vai para essa parte, enquanto Apolo estava fora, Hermes vem e rouba o gado dele. Né? A velha história do roubo de gado de Apolo. Tem dois roubos de gado muito importantes. O primeiro é esse, né, o roubo do gado de Apolo, feito pelo Hermes, e o segundo é o roubo de Hércules. Né? Hércules rouba o gado de Gideon, o gado vermelho de Gideon, Gerião, né? Gerião, isso. Gerião, um monstro vermelho. Enfim, são as duas histórias de roubo de gado mais emblemáticas assim na historiografia narrativa e clássica, né? E o que acontece é isso, ele rouba e a única pessoa a ver esse furto é Bato,
que é um velho ali safado, né? Um velho sacana, que vê esse roubo e promete a Hermes não entregá-lo. O que Hermes faz? Sai, volta depois metamorfoseado como Apolo e pergunta a Bato onde está o gado, prometendo inclusive de presente um dos seus bois, né? Um casal ali, um boi, um touro e uma vaca. E Bato revela para Hermes, disfarçado de Apolo, onde é que estava escondido o gato. E o que o Hermes faz? Ah, seu velho safado, dá uma cajadada, né, na cabeça ali de Bato e transforma ele em pedra. Inclusive tem uma metáfora que Bato usa, né? Essa pedra vai revelar a verdade. Ele fala isso com Hermes, prometendo que não ia contar nada, só a pedra diria. E é engraçado que ele vira pedra, no fim das contas, ele quem revela a verdade e se ferra por conta disso. Eu estou correndo um pouco aqui, falando um pouco mais depressa, mas é porque eu quero realmente chegar nessa sessão final, que depois desses mitos que são um pouco mais curtos, o mito do corvo, da gralha, né, da Ocirro e também de Bato, 4 mitos seguidos que são um pouco mais curtos, para a gente chegar justamente no mito de Aglauro e a inveja, que são os 2 mitos finais na minha leitura. O mito de Europa entra também, mas ele não vai estar nesse vídeo, já que ele tem mais relação com o livro terceiro. Mas enfim, voltando aqui, a gente entra no mito de Aglauro e a inveja. Esse é um mito de amarração, e eu amo os mitos de amarração. O mito de amarração é esse momento em que as coisas, né, os elementos da narrativa convergem para um lugar. Ele vai de fato dar sentido e reorganizar as coisas que a gente tinha lido até então. Como eu disse antes, a parte do corvo em diante ela é estranha, a gente fica com uma sensação esquisita de como é que a gente saiu do feuilleton e veio parar em história de passarinho, né? O que está acontecendo afinal de contas? E o mito de Aglauro vai ser um repouso, né? Ele vai ser um momento em que se organizam esses elementos da narrativa. É nesse ponto em que vão se encontrar, inclusive, em termos de associação, Atena, Apolo e Hermes, né, como 3 deuses que estão relacionados entre si, Hermes e Atena ligados por Aglauro, e Hermes e Apolo ligados pelo gado, Atena e Apolo ligados pela gralha, né, enfim. Existe aqui um triângulo formado por esses deuses que está todo amarrado pelos mitos anteriores. Então aqui já tem uma primeira amarração e vai ser também um momento de fechar finalmente o anel de vingança de Atena contra essa menina, né, essa ousada Aglauro. Aqui, antes de entrar no mito propriamente dito, eu queria fazer uma indicação, uma recomendação de literatura contemporânea, né? Um livro contemporâneo que foi um dos melhores livros de literatura contemporânea que eu li nos últimos tempos, nos últimos 5 anos, que é O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud, né, ganhador do prêmio Kindle. Foi um livro que, né, por ser ganhador do prêmio Kindle, eu fui cheio de preconceitos nesse livro, admito mesmo, fui cheio de preconceitos e tal, porque em geral os candidatos não são lá grande coisa, né, a maior parte deles. Mas esse livro é muito bom mesmo, assim, impressionantemente bom, e ele joga justamente com o mito de Aglauro. É a história da Aglaia, né, que é de uma família toda ali intelectual, ligada aos mitos gregos e tal, Aglaia Negromonte, e que tem um espelhamento direto com o mito de Aglauro, porque é também uma história sobre a inveja dessa menina, Aglaia, pela irmã, né, a irmã que chega do exterior, uma irmã de fora do casamento. Enfim, realmente é um livro que vale a pena. Eu queria fazer esse parêntese aqui no meio do vídeo para recomendar, é muito bom, vale a pena ler. Esse livro da Marília Arnaud, O Pássaro Secreto, procure, leia e depois comenta comigo o que você acha e se você encontra as relações com esse mito. Fazendo aqui um resumo leitura dessa história final da Aglaia, a gente começa essa narrativa com Hermes deixando a terra depois de transformar Bato em pedra, e quando ele está sobrevoando a terra, né, sobrevoando o mundo, ele vê uma das 3 irmãs, né, voltando para casa e se apaixona imediatamente pela Herse, uma das 3 irmãs. Ele vai se apaixonar e vai descer até a casa delas para ver se ele pode tentar uma investida amorosa. Quando ele chega, quem o vê primeiro é, como sempre, a impertinente, a atrevida Aglauro. Ela vê o deus chegando e pergunta o que ele quer. E ele revela: eu estou interessado, quero namorar a sua irmã. Eu preciso de ajuda, inclusive, quero que você nos apresente, né, um jogo de cortesias aqui e tal.
E a Glauro fala, claro, desde que você me pague, e Hermes paga, mas ela não faz, ela expulsa o deus, né? Ela reivindica uma recompensa, fica subentendido que ele pagou, mas né, enfim, isso não está dito bem, talvez não tenha pagado. Mas ela exige uma recompensa e expulsa o deus, né? Como se ela tivesse poder para isso, até parece. Isso acontece 2 vezes nesse mito, inclusive, essa é a primeira. Então ela faz isso de expulsar o deus, e é aí que a gente tem a passagem para o mito da inveja, né, que é uma seção aí amarrada ao mito da Aglauro, em que a deusa Atena, gestada a sua vingança contra Aglauro, vai se encontrar com a inveja. Aqui, é lógico, eu queria ler a descrição da inveja, que é um dos pontos altos do livro 2, e merece aqui uma sessão, né, uma sessão dedicada nesse vídeo. Diz o seguinte: logo se dirige à morada da inveja, coberta de negra putrefação. Quem? Atena. Atena vai à morada da inveja. Está esta casa escondida em profundo vale. Não arrega o sol, nem abate o vento. É sombria e dominada por um frio dormente. Não sabe o que é fogo, sempre mergulhada na escuridão. Quando aí chega, a temível guerreira para frente à porta. Não lhe é permitido entrar naquela casa e bate na ombreira com a ponta da lança. Ao bater, as portas abriram-se. Lá dentro, vê a inveja comer carne de víbora, alimento de seus vícios, e, ao vê-la, desvia o olhar. Levanta-se aquela do chão preguiçosamente, abandona os corpos das serpentes meio comidas e aproxima-se a passo lento. Ao ver a deusa, radiante em sua beleza e nas armas, gemeu, fez um esgar e soltou profundos suspiros. Assenta-lhe a lividez na face, a magreza em todo o corpo. Para nada olha à direita. Os dentes têm a cor da ferrugem, o seu íntimo destila fel verde, tem a língua empapada em veneno. Não ri, senão quando vê a dor afetar alguém. Não saboreia o sono, agitada por vigilantes preocupações, e vê com despeito os triunfos do homem, e ao vê-los definha. Atormenta e atormenta-se. É o suplício de si mesma. Lindo esse final. É o suplício de si mesma. Vai estar em John Milton, lendo Paraíso Perdido. O Lúcifer, a estrela, né, o Morning Star, a estrela da manhã, o caído, né, atormenta-se, é o suplício de si mesmo. O inferno está dentro dele. Onde ele vai, ele leva o inferno consigo. E a inveja também. A inveja é a inveja. Ela sente inveja por tudo, por todos. E só o sofrimento a alegra. Né? É realmente uma divindade perversa e terrível. Então, essa descrição não podia deixar escapar, porque a casa e a própria inveja são belíssimas no seu terror, no seu horror. Elas são belíssimas. E o que vai acontecer é que, tendo visitado a inveja e pedido o favor para que ela vá até a Aglauro e faça a Aglauro pagar pelo seu crime de ver o segredo de uma deusa, o que acontece é que a inveja vai até lá e envenena o coração de Aglauro. E como que ela faz para envenenar o coração? Esse é um detalhe muito interessante. Ela, ao envenenar, destilar o veneno da inveja em Aglauro, ela precisa de um objeto que contém esse veneno. E ela coloca Herce na frente da irmã. E aí a inveja começa a operar. Aglauro vai morrer, né? Literalmente aqui vai morrer de inveja por conta da irmã. Vai ser levada à morte pela inveja. Ela, num primeiro momento, vai se definhando, né, vai sofrendo com aquilo, se arrependendo de viver no mesmo espaço que a própria irmã, a irmã que está enamorada de um deus, e não de qualquer deus, um dos deuses mais importantes do panteão divino, o mensageiro de Zeus, de Júpiter, Hermes. E o que acontece é que ela se senta na frente da porta da casa e desafia o deus a entrar. É o segundo desafio, como eu disse. O primeiro aconteceu antes, em que ela expulsa o deus da casa, Mercúrio da casa, e agora o segundo tentando impedi-lo de entrar. E da mesma forma como ele faz com o Bato, ele faz com a Aglauro. Dá uma cajadada na cabeça dela e transforma ela em pedra. E assim se encerra esse ciclo de mitos do segundo livro. E eu vou encerrando também, aproveitando para encerrar esse vídeo. Como eu disse antes, o mito de Europa, que é de fato o último mito desse livro aqui, do segundo livro das Metamorfoses, ele vai ficar para o vídeo terceiro, ou melhor, para o vídeo quarto, sobre o livro terceiro, porque ele está mais ligado à ideia de Cadmo e Tebas, que são os primeiros mitos do livro 3, do que propriamente a esse ciclo narrativo envolvendo o segundo livro. Então, para esse segundo livro a gente falou de Faetonte, o ciclo de Faetonte, e também desse ciclo da vingança de Atena
contra a Glauro. Esses são os dois blocos, as duas grandes seções, né? Falador Passa Mal e A Desmedida do Desejo, de Faetonte. Com isso eu vou encerrar esse vídeo. Para terminar, aquele aviso de sempre, para que você, se não é inscrito no canal do Duras Letras, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, ficar por dentro do que eu e a Isadora postamos por aqui. Se gostou, deixa aquele like e não se esqueça de comentar, comenta sobre as suas percepções, sobre a sua leitura. Se os seus mitos favoritos foram como os meus, o Faetonte, Calisto e a Glauro, né? Esses três foram para mim as cerejas aí desse bolo, né? Ou a casquinha de chocolate do sorvete. Enfim, me conta aqui nos comentários o que você achou. Eu sou o Gabriel, vou ficando por aqui, agradeço por você ter assistido e até o próximo vídeo.